Olá, pessoal, boa noite. Tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem? Vamos esperar um pouquinho a minha convidada, a doutora Rosane, para a gente conversar aqui. Será que a Rô já entrou? Joia. Pessoal, não sei se vocês viram a divulgação da live de hoje, mas a gente combinou de conversar um pouquinho sobre SOP, né, que é a síndrome dos ovários policísticos, e a obesidade e o impacto. Obrigada, tia amor. E Olha aí, aí quem chegou. vou colocar Tudo um pouquinho bom, Rô? para vocês me virem, peraí. E aí, amiga, como você Tudo tá? bom? Tudo em Tudo paz. Melhor agora com você aqui. saudade de você, menina. Também, pois é, eu falei que é a única forma da gente se encontrar, né? Porque todo mundo na correria, ou é nas lives, ou nas aulas, né? É, amiga, não tá fácil não essa vida de coronavírus, viu? Pois é uma correria, cada um que vai para um lado, né, Rô? E você ficou bem? Eu fiquei bem, tive poucos sintomas, mas graças a Deus descobri mais no final, então fiquei poucos dias isolada também, que é a pior parte, viu? É, e seus pais não fizeram nada, né, Não, Mar? não, ninguém. Graças a Deus eu fui a única aqui em casa. Meus irmãos, tudo, todo mundo negativo, graças a Deus. É, na verdade, é o que nos preocupa, né? É que É, outros, né, Mar? É é isso. verdade, é verdade. Rô, eu expliquei um pouquinho para o pessoal o tema da nossa live de hoje. Eu queria que você se apresentasse. Você Tá pode se bem. apresentar aí para o pessoal? Olá, meninas. Eu já estou vendo que tem umas seguidoras minhas entrando, mas para as seguidoras da MA, eu sou a Rosane Rodrigues, meu nome. Eu sou nordestina também, assim como a Marcela, sou de Aracaju, amo João Pessoa. Oh, coisa boa. Sou paulista de coração, na verdade. Eu estou aqui em São Paulo há 17 anos e vim para cá para fazer residência e fui fazendo residência, mestrado, especialização 1, 2, 10 e aí estou aqui. E sou Fez especialista R15, né? E sou especialista em medicina reprodutiva e cirurgia minimamente invasiva. É Coisa isso. boa, coisa boa. Assim como a Rô já explicou, né? E muito além disso, de que a Rô, nem o título dela fala sobre quem ela é, né? Na verdade, Rô é uma amiga muito querida, é uma médica super humana. Eu tive o prazer de conhecê-la, acho que tem uns 2, 3 anos, né, Rô, que a gente se conheceu na pós. 3 anos já. Acho que Acho sim. que deve ter por aí. E a Rô é fantástica, além de super competente, é uma amiga do coração, muito querida. Muito obrigada por ter aceitado o convite, viu, Rô? Mas é um prazer imenso. E aí, Rô, eu estava falando com o pessoal aqui, é super comum, né, a gente pegar no ambulatório, no consultório, de maneira geral, paciente ou com obesidade, que é uma pandemia, né? Na verdade, acho que é até um pouco tão importante quanto o coronavírus é a obesidade. A gente sabe que impacta em diversas áreas da vida da mulher, né? E uma delas é a fertilidade. E a outra síndrome, né, que está muito ligada com a obesidade, é a síndrome dos ovários policísticos, né? Elas E andam. assim, não existe um ginecologista que na vida não tenha se deparado com alguma dessas duas comorbidades, né? Dessas situações. Você poderia definir um pouquinho para quem está nos assistindo o que é a síndrome dos ovários policísticos e o que é que pode ocasionar? Sim, é assim. Isso que você falou é uma coisa super importante, né, Marcela? Porque, apesar de nós, no Brasil, até eu acho que a nossa cultura é uma cultura mais do corpo. Nós temos uma preocupação maior em se alimentar bem, né? Diferentemente de vários países do primeiro mundo, por exemplo. Mas a obesidade é um dos fatores de risco, na verdade, para a síndrome de ovários policísticos. Elas andam de mãos dadas. Isso. E é super importante, quando você me falou, me conversou comigo, para que eu falasse sobre isso, para que nós falássemos sobre isso e escrever aquele textinho lá atrás, né? Exato. É tão importante falar de ovário policístico porque, número um, existe um mito muito grande da síndrome de ovários policísticos, então é comum as pacientes chegarem no nosso consultório falando que tem ovários policísticos e não tem. Então, A existe esse maioria. a maioria. Então, existe esse mito, e existe o mito de que a síndrome dos ovários policísticos faz com que você não engravide, que Exato. também é outro
mito. Não é porque você tem ovário policístico que você não vai engravidar, você vai ser infértil, né? Perfeito. E aí, assim, por que eu tô tocando nesse assunto, meninas? Porque é muito comum, no início da nossa vida reprodutiva, quando a gente começa a menstruar e a gente faz ultrassom, é, no exame de ultrassonografia, virmos vários folículos nesse ovário, e aí muitos ginecologistas falam, ah, você tem ovário policístico. E dá pílula para essa paciente, e a paciente fica o resto da vida usando pílula. Então, não só a presença de folículos no ovário define fecha o diagnóstico de ovário policístico. O ovário policístico é uma síndrome que você precisa ter 2 de 3 critérios para preencher os critérios da síndrome. Quais são esses 2 de 3 critérios? Ovário policístico no ultrassom. Então, é possível você ter um ovário policístico no ultrassom e você não ser ovário policístico. Síndrome. Hiperandrogenismo, então sinais de aumentozinho de pelo, sinais de pelo em lugares que não são comuns para a mulher, então no rosto, né? Então, sinais de hiperandrogenismo, que é aumento do hormônio masculino, e anovulação crônica. Então, por que eu falo muito isso? Repetindo e batendo nisso. Não é que você tem no ultrassom o ovário policístico e você tem a síndrome. Exato. Pode ser que não. Você tem que ter mais outro critério desses 3 para fechar o diagnóstico. E aí, Má, posso ir falando em relação à Claro, obesidade? a gente vai interrompendo aqui. Ai, meu Fica à Deus do céu. vontade. Qual o homem da cobra, hein? Eu vou falando. Você vai Rô, falando. a única coisa que eu acho que é super importante também a gente frisar é que, assim, eu não sei se essa é a sua filosofia, mas eu aprendi que SOP não é para quem quer, é para quem pode. É Então, isso. você nasce com uma predisposição. Então, assim, SOP é aquela doença que acompanha a menina desde a primeira menstruação. Você Sim, não é verdade. pega SOP. Você pode ter anovulação e pode ter outros sintomas que podem vir da obesidade ou de outras coisas, mas a síndrome clássica é aquela que a menina começa lá Genética, nos primeiros anos, né? predisposição genética. É que, na Exato. verdade, a obesidade, ela piora o fenótipo da doença. E eu vou Perfeito. explicar. É que, assim, qual é a fisiopatologia? Qual é a causa da síndrome de ovário policístico? A causa é hiperinsulinemia. É você produzir muita insulina. E isso é genético, é uma predisposição sua. Você nasceu com a predisposição genética de apresentar hiperinsulinemia. E essa insulina, que é o hormônio que degrada a glicose que nós ingerimos, ela age no seu ovário, fazendo com que você tenha um aumento da produção de hormônios masculinos, e isso meio que engana o comando cerebral para você ovular. Perfeito. Então, a paciente que tem hiperinsulinemia, ela vai ter maior quantidade de hormônios masculinos, e esses hormônios masculinos, eles vão ser convertidos em hormônios femininos que enganam o nosso cérebro. O nosso cérebro pensa que a gente não precisa ovular. E aí é que entra a obesidade. Porque quanto mais gordinha você está, maior será a conversão de hormônio masculino em hormônio feminino. Então, muitas pacientes, só de emagrecer, elas voltam a ovular normalmente. Então, quebra esse ciclo vicioso e o organismo entende que ele tem que voltar a ovular. Por isso que você falou e definiu. Não é que você pegou síndrome de ovário policístico. Você nasceu com a tendência a ter esses ciclos anovulatórios. Só que quanto mais gordinha você estiver, mais difícil vai ser você recuperar a função ovulatória. Por isso que é Perfeito. super importante mudança de hábitos de vida. Então, emagrecimento, comer bem, fazer atividade física que aumenta a serotonina, ingerir legumes e verduras que você vai ter inositol e age no metabolismo também da glicose. Então, é isso. Deu para Exato. entender? Eu acho que todo mundo entendeu. Rô, outra coisa que eu acho que é super interessante a gente falar é a importância disso tudo, né? Porque, assim, para mim, quando a paciente chega com uma síndrome dos ovários policísticos, ela ganha 2 carimbos. Ela tem um aumento do fator de risco para ter câncer de endométrio, né? Então, a gente tem que pensar do ponto de vista oncológico. E o segundo ponto de vista que a gente tem que olhar para a paciente é a síndrome metabólica. Então, o problema não é a falta de menstruação. É a paciente estar exposta cronicamente a 2 situações. Uma é a obesidade, e aí aumenta a longo prazo o risco dela ter acidente cardiovascular, de ter hipertensão, de ter diabetes. E se ela fica muito tempo sem
menstruar, o endométrio dela, que é o tecido que recobre a parte interna do útero, está lá fazendo mitoses, né? E os estudos já mostram que a insulina, ela inclusive age, né, também no endométrio, induzindo essa multiplicação das células. Então, o que eu acho mais importante para a gente deixar claro aqui para quem está nos assistindo é que você nasce com essa predisposição e são esses dois cuidados. Por isso que a gente tem que estar com o controle da paciente para não deixar que essas coisas venham a acontecer. É aquela medicina preventiva, no caso, a gente antecipar que qualquer coisa possa acontecer. Não É é porque isso? isso que você está falando é super importante. É nisso que eu bato no consultório. Porque o que acontece? A paciente, ela tem ovário policístico, tem esse estigma da infertilidade e a única preocupação é essa. Exato. Então, se dá pílula para a paciente e não conversa com a paciente, explica tudo isso que você está explicando que é super importante. Então, a Exato. paciente é gordinha e ela produz mais hormônio feminino, que é o estrogênio, que vem do hormônio masculino. Essa paciente tem um risco maior de câncer de endométrio, porque é esse hormônio que fica induzindo o câncer de endométrio, e ela tem um maior risco metabólico mesmo, é isso. E quando eu vou tratar as minhas pacientes de ovário policístico, mesmo que ela seja jovem, eu acho que a coisa mais importante não é a pílula. A coisa mais importante é a mudança do estilo de vida. Exato. Porque, na verdade, a mudança no estilo de vida é capaz de enganar a sua genética. Mas a gente trapaceia às vezes, né? Então, você malhar, você comer bem, você está trapaceando a sua genética. Ai, E, mexi aqui, peraí. é. Voltei. E sabe uma coisa que eu acho interessante, Marcela, que você falou? Que assim, o primeiro, então, acho que o primeiro mito eu tenho SOP só porque eu tenho ovário policístico no ultrassom. Não Mito 1, existe, né? né? O mito 2, eu tenho SOP e eu tenho só que me preocupar com gestação. Eu tenho que me preocupar com o risco de câncer de endométrio e o risco metabólico. Exato. E o mito 3 é que pílula trata SOP. Não trata. Não trata. Não trata. Faz Não parte trata. do tratamento, né? Mas não é nem o tratamento de primeira linha, né? Nem é o salvador da pátria. Não adianta. É o que eu digo para todas as pacientes. A primeira indicação de tratamento é academia, exercício físico. Ou exercício físico e dieta. É mudança no estilo de vida. Porque não adianta. Você vai dar a pílula, ela vai sangrar, mas não porque você está corrigindo o distúrbio. Porque você está suplementando um hormônio e não vai mudar em nada. É igual você. Exato, é igual você dar insulina para paciente e continuar comendo doce. Não adianta, né, Rô? É o mesmo pensamento. Rô, e por que ele afeta tão drasticamente a fertilidade? Assim, é pelo aumento, só para as meninas entenderem. Seria mais pelo aumento da testosterona, porque ela não está ovulando, ou é tudo junto? Meninas, olha, eu vou falar, eu brinco que quando a paciente chega para mim com infertilidade e ela só tem ovário policístico, eu digo, meu Deus, que presente. Graças a Deus. Por quê? Porque como é que você ovula? Então, assim, falando bem grosseiramente, como é que você ovula? Então, o seu ovário, ele nasce com milhões de folículos antrais. Folículos antrais é a unidade que todos os meses vários são recrutados, mas somente um é selecionado. Esse um, ele cresce durante o ciclo menstrual até ovular. Certo. Então, a quantidade de folículos antrais que você tem, e isso foi uma programação genética lá na barriga da sua mãe, na 8ª semana de gestação, a quantidade de folículos antrais que você tem, quanto maior, melhor é a sua reserva. Exato. Quando você começa a menstruar, como eu falei anteriormente, todos os meses, vários folículos são perdidos, porque vários são recrutados, mas só um é selecionado. Eu sempre dou o exemplo de uma corrida. Então, você chama várias pessoas para correr, na hora H, só uma pessoa corre. Todas as outras perdem a corrida. É mais ou menos isso. Então, com o passar do tempo, você vai perdendo o folículo. A paciente que tem ovário policístico, não existe esse recrutamento o tempo inteiro. Então, na verdade, é uma paciente que a reserva ovariana é meio que protegida. Entende? É uma paciente que a reserva ovariana dela está lá em cima. O problema é que ela não ovula. Então, qual é o objetivo do tratamento de infertilidade?
da paciente que tem ovário policístico? É fazer ela ovular. E por que ela não ovula? Como eu falei para vocês, a insulina age no ovário, fazendo com que haja um aumento dos hormônios masculinos, que são convertidos em hormônios femininos. E aí, se você tem um monte de estrogênio, um monte de hormônios femininos, o seu organismo entende que não precisa ovular. O seu cérebro acha que você não precisa ovular. E aí você não ovula. Se você não ovula, você não engravida. Porque para engravidar é preciso ovular. Então, o tratamento para paciente que tem ovário policístico e não quer engravidar, Marcela falou, mudança de estilo de vida, porque é isso que vai agir na hiperinsulinemia. E para paciente que quer engravidar, indução da ovulação. Marcela, é impressionante que chegam pacientes aqui para mim tomando cicloprimogina, menstruando todos os meses. Cicloprimogina, meninas, é como anticoncepcional. Ela é uma pílula que ela tem estrogênio e progesterona. Então, a paciente chega tomando, menstruando todo mês e falando assim, doutora, eu tô tratando o meu ovário policístico, eu tô usando cicloprimogina, tô menstruando todo mês, tá tudo certo, mas eu não consigo engravidar. Não vai engravidar nunca. Não vai. Porque a cicloprimogina, que eu falo esse nome, é feio a gente falar o nome comercial das drogas, mas eu falo porque é uma droga muito conhecida. E muitos ginecologistas prescrevem achando que está tratando o ovário policístico e está impedindo a paciente de ovular. Você está tratando um sintoma, né? Que até o Rafael, um colega ginecologista, ele até pediu para a gente falar sobre o padrão de sangramento, que realmente as pacientes têm dúvida, né, Rô? Então, assim, a paciente que tem SOP, ela não menstrua, classicamente, né? Todos os meses. Ela tem um ciclo mais longo, que demora mais que 35 dias. E aí, o que a gente tem que lembrar também, Rô, que nos primeiros 2 anos de vida, né, do ciclo menstrual da menina, né, do ciclo reprodutivo, é super normal. A gente pode esperar até 2 anos sem fazer nenhuma investigação, né, porque é normal, é a imaturidade do eixo. É igual a mulher quando já está próxima à menopausa, que eu digo que primeiro o ovário não sabe menstruar e depois ele desaprende. Então, no começo, a menina ainda não, o ovário ainda não está amadurecido, né? Então, a gente espera 2 anos para que tenha essa melhora do tempo, né? E ela consiga menstruar de maneira regular. Mas aí, aquelas pacientes que, mesmo dentro desses 2 anos, menstruam com mais de 90 dias, a gente já pode até ficar com uma pulga atrás da orelha, mas ainda está naquela fase, né? Então, assim, menstruação irregular, meninas, é você não menstruar todos os meses, é passar 2. Tem pacientes que chegam até 3, 6 anos sem menstruar, né? Isso se tiver, de fato, a síndrome característica, como a Rô já explicou. Rô, e assim, tem paciente que acha que usando a pílula melhora, então não existe isso, né? Vamos desfazer já esse mito. Rafael, isso que você falou é super importante, porque eu lembrei de uma coisa, que é uma dica, porque o Rafael é ginecologista, né? É bom a gente falar para ele isso. Porque assim, quando vem uma paciente jovem no consultório com infertilidade e com um ciclo menstrual muito longo, é aquela paciente que ela menstrua a cada 2, 3 meses e olhe lá, eu tenho pacientes de ovário policístico que ficam 1 ano sem menstruar. Eu tenho. Que só toda a ovulação engravidou. E magra, viu? Não é gorda. Essa paciente específica. Então, é claro que quando a paciente é jovem, a principal hipótese diagnóstica é ovário policístico. E quando você faz o ultrassom, você vê o ovário cheio de folículo e aí você mata 2 e 3 critérios. Você tem anovulação crônica, ou seja, menstruação irregular, e você tem o ovário policístico no ultrassom. Mas tomem cuidado, Mar, porque, assim, tem muito... É importante na característica, né, da nossa sociedade hoje. Nós, mulheres, estamos tentando engravidar mais tarde. Mesmo que a paciente seja jovem, tem que tomar cuidado para não ser o oposto. Ser falência ovariana precoce. Exato. Então, não está tão incomum assim, falência ovariana precoce. Então, se a paciente tem ciclos muito longos e irregulares, você tem que sempre fazer ultrassom. E no ultrassom você mata. Se o ultrassom tiver muito folículo, ovário policístico. Se tiver pouco folículo, essa paciente ela pode estar fazendo falência prematura ovariana. Então tem que tomar cuidado. Exato. E aí a gente também pode tatear, né, Rô, pelos exames de hormônio, né? Os exames de sangue, o FSH. Lá em cima a gente já pode imaginar que então, seria uma falência ovariana, né? Porque na SOP o FSH está mais baixo, né?
A gente tem uma Isso. inversão do padrão. O LH, que é o hormônio luteinizante, ele vai estar mais alto do que o FSH. Mas aí vamos dar continuidade, Rô, já que a gente quer falar sobre a fertilidade. Então a gente já viu que o exercício melhora, que a dieta também faz com que a mulher até volte a menstruar. E aquelas outras medicações, por exemplo, hipoglicemiantes, as medicações que a gente usa para o tratamento do diabetes, que diminui a resistência à insulina. Qual a sua experiência? Você geralmente recomenda? Como é que você faz com elas? Marcela, é assim, pelo consenso, né, consenso por evidência científica a gente só deve usar hipoglicemia antioral se a paciente ela tem intolerância à glicose no exame de teste de intolerância à glicose. Então, quando você faz o TTGO, ou seja, é aquele exame, meninas, que você colhe o sangue em jejum, vê a glicemia em jejum, depois você toma um açuquinha, aquele que a gente faz na gestação. Você toma um açúcar e depois você dosa a glicemia, depois de 2 horas. Então, a evidência é que melhora quando você tem uma paciente que realmente tem intolerância à glicose no exame. Mas, do ponto de vista prático, e aí eu não falo, se você falar que eu falei, eu digo que eu não falei. Tá gravado, viu, Rô? Ai, errou. Do ponto de vista prático, eu acho que o uso de metformina e de inositol melhora muito a qualidade do óvulo naquelas pacientes que a gente vai induzir, que você vê o embrião in vitro, né? Que a gente vê o embrião. Então, você vê uma melhora muito grande do padrão. E, inclusive, eu acho que o hipoglicemiante oral, ele melhora a resistência à insulina e ele ajuda no emagrecimento. Então, de uma maneira geral, naquelas pacientes que querem engravidar, primeira coisa, emagrecimento. Segunda coisa, alimentação saudável, até porque o inositol está na alimentação, né? Em vários alimentos. E eu entro com suplementação com inositol e entro com metformina. E até porque, Rô, isso é importante a gente lembrar que não só. Os estudos já mostram isso, que existem pacientes que não têm resistência insulínica no sangue, mas quando faz a biópsia ovariana, tem no ovário. Exatamente. Entendeu? Então, assim, Boa. eu também uso mesmo nas pacientes que não têm. Então, para mim, o que eu faço no consultório, mas isso é totalmente off-label, não existe diretriz para isso, né? Eu uso Uhum. tanto naquelas pacientes que têm curva de insulina alterada ou nas pacientes com desejo gestacional. Né? Ou então aquelas com obesidade, né? Para ajudar na perda de peso, né? É isso. Então, nem sempre dá para a gente seguir ao pé da letra, né? A gente sabe que no consultório a gente consegue tatear algumas coisas para ter um resultado melhor na paciente, né? Atualização, né? Porque há pacientes, por exemplo, que as pacientes elas se sentem intolerantes, tentam tomar medicação, não conseguem, vomita, enfim. Eu acho que muito Perfeito. importante mesmo é a perda de peso. Eu acho que isso é muito importante. Exato. Teve aqui uma paciente aqui que falou que tomou 3 meses de metformina e engravidou, né? A Olha, Elisângela. aí, porque na verdade ela tomou a metformina, que ela não só melhorou a sensibilização à insulina, como provavelmente pela metformina perdeu um pouco de peso, então melhorou a sensibilização à insulina, voltou a ovular e Claro. engravidou. Perfeito. Paciente com ovário policístico, gente, é a melhor paciente infértil que existe. É a paciente que vai engravidar. A gente vai dar um jeito. É mais ou menos assim. É. Então, vamos lá, Rô. Então, a gente já falou da pílula, do minoxidil, né? Que é o Fertisop, né? Que a gente... Só existe esse, né? Então, a gente nem tá... Não, eu vou dizer, dá para manipular também, viu, Dá para Mar? manipular, né? O inositol. E o que é que você faria, assim? A paciente, por exemplo, ela é magrinha. Você também usa a metformina? Olha, eu vou te dizer, eu uso para todo mundo. Acabei Porque... de te... Eu uso para todo mundo. Ó, acabei de te falar que eu tenho uma paciente que ela é magra, magérrima. Magérrima. E ela é um ovário policístico, daquele ovário enorme do ultrassom, e ela fica 1 ano sem menstruar. Só com indução de ovulação citrato de clomifeno, ela engravidou, mas agora o filho dela tem 2 anos, ela já parou de amamentar, está em amenorreia, não ovula. Não, ovula, não adianta. É isso que você falou, não necessariamente a paciente tem que ser obesa para ela ter resistência à insulina, porque é genético. Você nasceu, Exato. não tem o que fazer. É, Você ter peso é tentar enganar a natureza. Então você tenta enganar, minimizar o efeito que a insulina provoca no ovário, né? exato. Porque tem, na verdade, os fenótipos, né, da SOP. Tem aquelas que cursam com obesidade e aquelas que são magrinhas. Eu tenho algumas, até colegas minhas, que têm SOP e vou dizer o quê? Vá perder peso? Marcela, eu treino 4 vezes na semana, eu faço dieta. Não tenho o que dizer, né? Ó, mas uma coisa que é importante, Má, também, que eu acho,
E assim, a gente que treina, eu acho que é importante também essa coisa da suplementação de androgênio. Tem que tomar cuidado. Isso. Sim. Testosterona, que é o hormônio masculino, meninas, é bom demais, né? Testosterona é bom demais. A gente fica malha, fica bonita, tem libido, é bom demais. E a testosterona, na verdade, ela inclusive melhora a resposta à sensibilização do ovário ao FSH. Então, um Exato. pouquinho de testosterona é excelente. Eu uso para pobre respondedora, inclusive. Mas o excesso de testosterona, seja de gestrinona, de testosterona, de todos os hormônios masculinos, né? A gestrinona, desculpa, é feminino, mas ela tem perfil androgênico Androgênico, né? Isso. masculino. O excesso também pode fazer com que você tenha irregularidade menstrual. Então tem que tomar cuidado, porque todo hormônio masculino ele é convertido em hormônio feminino. Então é comum as meninas que tomam anabolizante ficarem sem menstruar. E até as atletas de alta performance, né? Eu Ah, atendi uma colega essa semana e ela tinha 58, perdeu 10 quilos, corre maratona, tá em amenorreia. vai Não, é ficar. SOP? Não é, vai ficar. Vai Entendeu? ficar Não tem pra onde correr, né? só de gordura, né? Porque é hipotalâmico, é o cérebro dela, Exato. né? Que não está entendendo. Rô, e a indução? Quando é que você faz? A indução da ovulação. O paciente chegou, você usou Ó, metformina, não deu certo. Quanto tempo você espera só com a metformina ou você já entra com os dois? então, normalmente, Marcela, quando as pacientes vêm para mim, né? Como eu sou especialista nisso, as pacientes normalmente vêm para mim já com a queixa de que está tentando sem conseguir. Uhum. A paciente não dá para você cruzar os braços e usar só a metformina. É diferente de uma paciente que essa paciente ela só está tratando porque ela não gosta de ficar sem menstruar, porque você está preocupada do efeito do estrogênio no endométrio, aumentando o risco de câncer. Então é diferente essa paciente. Mas a paciente que quer engravidar, o first line therapy, né, a primeira terapia de first line, né, primeira linha é a indução da ovulação. Então, a paciente que tem ovário policístico não quer engravidar, você pode dar a pílula para ela ter o conforto de saber quando vai menstruar, mas sabendo que aquela menstruação é uma menstruação de mentira, não é uma menstruação verdadeira. Se a paciente quer engravidar, a conduta é a indução da ovulação. E Perfeito. aí, o citrato de clomifeno, ele é um medicamento, Clomid, Indux, citrato de clomifeno. As meninas que têm ovário policístico já devem saber. Sabe de todas, né? Esse medicamento, ele é um estrogênio fraco. O que é isso? Ele é um hormônio que ele parece com um hormônio feminino, só que ele é fraquinho. Então, ele engana o cérebro e o cérebro aumenta a produção de FSH, que é o comando cerebral para você ovular. E na imensa maioria das vezes, se a paciente é jovem, não tem nenhum fator associado, não tem fator masculino, não tem endometriose, que é muito comum a associação de SOP com endometriose, Andam muito. juntas. Por quê? Porque a endometriose, o alimento da endometriose é o estrogênio, que a paciente que tem ovário policístico está sim de estrogênio. Então você tem que tomar cuidado, a paciente que tem ovário policístico, para ela não desenvolver endometriose durante a vida. É uma dica boa também. Então, se ela não tem nenhum outro fator associado, a única coisa que há é essa dificuldade na ovulação. A conduta é você entrar com medicação, citrato de clomifeno. É o da primeira linha. Ele é barato e a imensa maioria das pacientes, se o problema é o ovário policístico, ela vai engravidar. Perfeito. A única coisa que eu falo é que você tem que tomar muito cuidado enquanto ginecologista, quando prescreve o citrato de clomifeno, porque a paciente que tem ovário policístico, ela pode ovular de vários folículos. E isso pode causar multigemelaridade. Então, é muito comum esses quíntuplos aí que a gente vê na televisão, né? Um monte de quíntuplo, É que todo mundo, difícil vir sozinho, né? ginecologista comeu bola, né? É tudo filho do clomifeno. Caramba, o ginecologista deu um citrato de clomifeno e não fez ultrassom. Então, assim, quando você dá citrato de clomifeno, não manda paciente para casa, vai para casa e tenta em casa e volta daqui a 3 meses. Não existe isso. Se você der um medicamento, você precisa fazer o ultrassom para ter certeza que a paciente não irá ovular de mais de 3 folículos.
Se ela ovular de mais do que 3 folículos, você tem que suspender o ciclo. Ela tá, Exato. ou tem que usar camisinha, ou não ter relação. Ela Perfeito. não pode engravidar naquele mês. Então, a imensa maioria das pacientes, elas vão engravidar com citrato de clomifeno. Não engravidou com citrato de clomifeno, continua esse mesmo tipo de paciente, você pode usar o letrozol. O letrozol, ela é uma droga que foi criada para câncer de mama, ela diminui o nível de estrogênio circulante e aí ela desengana o cérebro, você volta a ovular. O letrozol é um pouco mais caro. Eu gosto muito do letrozol. O uso é off-label, mas eu gosto muito porque o endométrio da paciente que usa citrato de clomifeno às vezes fica feinho. Responde, Fica um responde endométrio. melhor. Quando você usa o letrozol, não. Aquele endométrio ele fica lindo. Mas é uma droga mais cara. Então, o clomid deve custar, sei lá, R$ 20. O letrozol custa R$ 300. E aquelas pacientes que elas são citrato de clomifeno resistentes, você pode usar a gonadotrofina, que é a injeção. Então, aquela paciente que ela usou citrato de clomifeno, não engravidou. E aí, Rô, licença, você diz não engravidar, a gente espera o quê? Você espera 3 meses também? 3 ciclos? 3 a 6 meses. 3 a 6 meses. Engravidou de ovário policístico, usando citrato de clomifeno depois de 1 ano. Eita. A gente não tinha dinheiro para fazer fertilização e a gente foi tentando. Mas, de uma maneira geral, de 3 a 6 meses, se a paciente ovulou, está menstruando, ela tinha que engravidar. Se ela não engravidar, você precisa dar um passo à frente, entendeu? E o passo como dar droga, como ficar de olho para ver se não tem nenhum fator associado que esteja causando infertilidade, como endometriose, por exemplo. Perfeito. Rô, a Camila perguntou aqui se a paciente estiver acima do peso. Mesmo assim, você induz ovulação? Porque tudo depende do IMC, né? A gente sabe que tem que aumentar as doses conforme o peso da paciente. Você pode explicar um pouquinho para a Camila? Então, Camila, é assim, isso é tão complicado. É muito. Porque assim, vem paciente no meu consultório que a paciente ela é obesa. Obesa mesmo. E a paciente, coitada, ela já fez de tudo. Ela já fez dieta, ela faz atividade física, ela perde 5 quilos, aí vem a quarentena, coitada, engravida, engorda 10. E assim, a gente sabe o sofrimento que é para você emagrecer. Não é fácil. Não. Você precisa de muito foco, né? Você precisa de muito foco. Então, é hábito. Na verdade, e mesmo comendo bem, muitas vezes você come bem e a paciente que tem resistência à insulina, ela vai emagrecer mais lentamente. Todo mundo fala, nossa, não é possível que ela não emagrece. É aquela paciente que morre de fome. E essa paciente ela tem dificuldade para perder peso. Por isso que é importante a metformina. Então, assim, primeiro, eu tento fazer com que a paciente perca peso. A paciente não perdeu peso. Eu não vou falar para ela que ela não vai ser mãe. Ela vai ser mãe, sim. Ela vai ser mãe, eu vou induzir, eu vou fazer um polimorfismo do receptor de FSH para saber qual é a melhor droga. Eu vou entrar com a maior dose, a máxima dose, sem medo de fazer hiperestímulo, porque hoje em dia é raríssimo o hiperestímulo. Existem várias ferramentas que você pode utilizar para evitar a síndrome de hiperestímulo ovariano. Eu vou com mão pesada e eu vou fazer. Agora, essas pacientes, na imensa maioria das vezes, ela vai para a fertilização in vitro. Por quê? Porque muitas vezes só o citrato de clomifeno e o letrozol não faz com que ela volte a ovular. Então, muitas vezes essa paciente ela vai para a fertilização in vitro. Mas a fertilização in vitro ela resolve, né? Isso. Claro que eu vou esperar uma pior qualidade do óvulo, eu vou esperar que ela use uma dose maior de medicação, eu vou esperar que ela faça um ciclo mais comprido, mais longo, mas não impede a paciente de engravidar. Isso. Não, não era nem a questão de impedimento, né? É porque, assim, tem muitos profissionais que usam um limite do IMC, né? Para induzir, porque teria que ir dobrando a dose, né? Do clomifeno, por exemplo. Um pouco disso. Eu não sei se porque eu sou mulher, eu vejo as pacientes chegarem aqui no consultório e assim, não é incomum a paciente chegar e ela falar, doutora, eu tô desesperada, eu vou fazer uma bariátrica? Aí é uma pergunta que você tem que fazer. Porque você sabe que a paciente gestante bariátrica, ela é uma paciente que ela tem uma morbidade absurda. É complicado. Então, assim, você vai trocar 6 por meia dúzia. Se é uma paciente que eu percebo
É claro, eu não vou induzir aquela paciente que enfia o pé na jaca, que ela vem aqui, chora e amanhã ela vai comer um bolo de chocolate inteiro. Mas aquela paciente que eu vejo que ela está se alimentando direito, que ela está fazendo atividade física, que ela está tentando emagrecer e ela está com dificuldade de emagrecer, eu induzo. Mesmo Joia. ela, eu induzo. E você faz do terceiro ao sétimo? Como você faz? Do ciclo menstrual, do dia? Eu sempre faço do terceiro ao sétimo. Terceiro ao Então, sétimo, né? Eu também faço assim. eu começo com 50 miligramas só, do terceiro ao sétimo. E normalmente eu faço o primeiro ultrassom por volta do 10º dia. Que aí Joia. no 10º dia já dá para saber quantos folículos acima de 14 milímetros você tem. Se você tem mais do que 3, suspende o ciclo. Se você tem menos do que 3, você deixa a paciente namorar. Pode E continuar. aí, se a paciente com 50 miligramas não ovular, eu aumento a dose, dobro para No 100 mês miligramas. seguinte, né? É. Não ovulou, eu vou para o letrozol. Não ovulou para FSH recombinante. A única coisa é que, assim, paciente que tem FSH, que você usa FSH recombinante, você tem que estar preparado para talvez você ter que converter para fertilização in vitro no meio. Por quê? Porque quando tem a paciente com ovário policístico, ela é de difícil manejo. Às vezes você dá só clomide, ela não ovula nada. Você dá o FSH recombinante, ela faz 20 folículos. E aí, se ela recrutar um monte, não adianta só você falar para ela, não namore. Ela tem 20 folículos, ela vai correr o risco de fazer síndrome de hiperestímulo. Você precisa puncionar esse folículo. Então, a paciente que eu uso FSH recombinante, eu mando ela voltar no 8º dia do ciclo. Então, ela usa do terceiro ao sétimo e no 8º ela volta. Aí eu faço no 8º, no 10º, 11º, porque se eu perceber no 8º que ela vai fazer hiperestímulo, eu bloqueio com antagonista e transformo em fertilização in vitro. Perfeito. Tem uns Então, bebês que foram assim, umas fertilizações bem barata de clomide. Tem uns bebês por aí meus. que mudou no meio do caminho, né? Tá bem barato. Então, assim, a gente fez a metformina, associou com letrozol ou com clomide e a paciente não engravidou. E aí, então, a gente passa para as gonadotrofinas, né? Isso Certo. aí. E aí, a paciente não engravidou. Próxima etapa seria a FIV, ou você indica, por exemplo, o dryling. Qual a cirurgia, né? Qual a Então, sua percepção do dryling? na verdade é o seguinte, você sabe que, olha que coisa maluca, né? A gente achava, na verdade, ninguém sabia qual era a fisiopatologia da cirurgia para ovariana, né? E hoje, é claro, como esterileuta, eu sabendo que o que é essa cirurgia, gente? Essa cirurgia é assim. Você pega um bisturi monopolar. O que é isso, monopolar? A energia vai partir da pinça que você está operando, passa pelo seu corpo e vai para uma placa que está, normalmente a gente coloca ou no bumbum, Na ou até, nádega, né? Isso. né? Então essa energia ela circula pelo seu corpo. Então, pensando em usar uma energia monopolar, mesmo no ovário policístico, dá um pouco de aversão, né? A gente tem um pouco de medo. Por quê? Porque essa energia ela se dissipa, ela queima um monte de folículos. Então, a cirurgia de drilling, ou drying, né? Você vai furando o ovário com a energia monopolar. E aí, antigamente se achava que esse furar, ele só servia para destruir aquele folículo que você furou. Mas a gente hoje, com a compreensão que a gente tem de energia, fazendo cirurgia minimamente invasiva, a gente sabe que não é só o folículo que você furou que foi destruído. A energia se dissipa, ela queima o ovário ao redor. Então, você sabe que aquela paciente que ela vai fazer sua cirurgia ovariana para isso, ela vai perder folículo. E Exato. aí, no final das contas, hoje a gente sabe que a cirurgia funcionava não porque mecanicamente você tinha destruição de folículo, mas porque faz um bloqueio da cadeia hipo. Gente, isso é muito complexo. Esse conhecimento veio, na verdade, do rejuvenescimento ovariano. A gente sabe que existe uma cadeia chamada cadeia hipo, que quando você bloqueia, volta a acontecer mitose, né? Então era isso, você bloqueava a cadeia hipo e aí você voltava a ter mitose, você voltava a ovular. Eu acho que hoje não cabe essa cirurgia. Por que não cabe? Porque as técnicas de fertilização de reprodução assistida se desenvolveram muito. Então, assim, a nível de SUS, se a paciente realmente é uma paciente muito humilde, não tem alternativa, você até pode fazer isso, mas sabendo que a médio e longo prazo você pode diminuir a reserva dessa paciente.
né? Exato. O ideal, a paciente, ela se trata de clomifeno resistente, usou letrozol, ela usou gonadotrofina, não ovulou, é melhor ir para fertilização. Certo. Porque você vai ter Perfeito. um montão de folículos, um montão de óvulos, um montão de embriões. Eu também concordo com você. Eu acho que se a paciente não tem absolutamente nenhuma condição de ir para a FIV, aí é uma alternativa, é uma tentativa, né? Então, a gente faz na expectativa de talvez dê certo, mas entendendo que o melhor mesmo seria a FIV. Rô, e aí, eu não sei se as suas pacientes têm essas dúvidas, mas as minhas eles perguntam assim, coito programado, inseminação, o que é que você acha dessas outras medidas? Ou só mesmo a fertilização in vitro? Não, gente, não, não, não. É isso que eu tô falando. É, é muito comum, né? Indicar fertilização para ovário policístico. Mas, gente, eu sou assim, eu vim eu sou discípula do Dr. Nilson Donadil. Ele ele infelizmente já faleceu, né? Mas assim, ele era o nosso mentor. Ele que foi um dos primeiros especialistas em reprodução humana, ele trouxe a reprodução humana para o Brasil. E ele falava, nossa, mas vocês querem fazer FIV em todo mundo? Quando a gente aprendeu com ele lá na Santa Casa de São Paulo. Vocês querem fazer FIV em todo mundo, ô bicho do mato? Não faz FIV em todo mundo. E é verdade, porque muitas pacientes vão engravidar do coito programado. Eu não sou adepta da inseminação, porque eu acho que a gente tem que partir de evidência científica. Então é assim, o que é inseminação? Inseminação, você pega o sêmen do marido e joga lá dentro do útero. Qual é a vantagem da inseminação sobre o coito programado? Na inseminação, você tem um preparo seminal. Então, na verdade, você só tem uma superioridade da inseminação sobre o coito programado se o seu marido tem alteração seminal. Se ele não tem alteração seminal, você namorar em casa e você inseminar, é a mesma É a coisa mesma se coisa. o ovular. Então, as minhas pacientes, eu faço muito coito programado. Faço mesmo. E muitas engravidam. Aquelas que elas não têm fator associado, elas vão engravidar, provavelmente. Agora, se a paciente... Aí eu volto a falar a mesma ladainha. Se trata de clomifeno resistente, eu fiz FSH recombinante, respondeu demais, tive que converter para FIV. Ou essa paciente, ela não ovula de jeito nenhum, essa paciente eu acho que preferencialmente ela deve ir para fertilização in vitro. E por incrível que pareça, são as pacientes que vão responder melhor. É claro que você tem que tomar um cuidado, porque as pacientes que têm resistência à insulina e a gordura no óvulo, no embrião, o teor de gordura, piora a qualidade do óvulo do embrião também. Então, você tem que saber que você tem que usar de algumas ferramentas para que essa paciente ela tenha uma melhora da qualidade oocitária. E isso a gente sabe fazer. Então, você dá a medicação para a paciente que tem ovário policístico. Então, quando a paciente vem com ovário policístico no consultório, eu já estou aqui na minha cabeça maquinando qual vai ser a melhor conduta para ela, entendeu? E aí você tenta melhorar a qualidade do óvulo na fertilização. Perfeito. Rô, então acho que a gente já falou um pouquinho do tratamento, né? Tem algumas perguntas que a gente poderia responder um pouco. E FIV. Normalmente, se a paciente ela é jovem e ela não tem nenhum fator de infertilidade associado, eu tento 3 a 6 vezes. Na medicina, de maneira geral, ou é 3, ou é 6, ou é de 3 a 6. De 3 a 6. Não vai mudar. Não vai mudar. Ela Para falou, basicamente enquanto tudo. tiver folículo, tem esperança. Menina do céu, olha, se tiver um folículo só, para mim tem esperança, porque para engravidar basta um. Imagina com ovário policístico que tem um monte. A Rô disse que só descansa com o bebê no braço, né, Rô? Só descanso quando o menino tá no colo. Rô, a Camila colocou aqui também, gonal, mais endométrio perfeito, mais óvulo com 21 centímetros e ovidrel. Não engravidou. Tinha apenas um folículo dominante. O que é que você poderia ajudá-la aí? Pode ser que você não tenha engravidado porque não tinha que engravidar. Por quê? Porque, gente, a gente tem a sensação, a gente pensa que nós, seres humanos, somos super férteis. Nós somos subférteis. Então, um casal que não tem nada, de 25 anos, namorando todo dia, em lua de mel, acabou de casar, aquele casal, ele tem 25% de chance ao mês de engravidar. É baixo. É muito baixo. Então, quando você usa o citrato de clomifeno, enfim, quando você trata o ovário policístico e essa paciente volta a ovular, você está restituindo
os 25% de chance que ela teria no mês que ela não tinha antes, porque ela não ovulava. Então, você não consegue transformar a paciente em super fértil, certo? Agora, um detalhe importante. Você usou FSH recombinante. Quando você usa a gonadotrofina, você tem normalmente uma melhora na qualidade do óvulo. E aí eu sempre faço também, ao invés de só fazer o Ovidrel, eu faço duplo trigger. Eu faço o HCG, que é o Ovidrel, e eu faço análogo agonista de GNRH. Tudo isso pensando que a paciente que tem ovário policístico, ela tem uma piora na qualidade oocitária. E quando eu faço um duplo trigger, mesmo no coito programado, eu aumento a chance dela engravidar naquele coito programado. Assim, é detalhes que a gente vai pegando da evidência científica e do consultório. Mas se você não engravidou, não se desespere. Você tem ainda mais 2 tentativas, pelo menos. Tente as 2 tentativas. Não deu certo, se você tem ovário policístico, você vai para a fertilização e a sua chance de engravidar é muito grande. Porque você tem muito folículo. Porque quando você tomar medicação, você vai ter um monte de óvulos. Consequentemente, mesmo aqueles óvulos tendo uma qualidade inferior, você, na quantidade, você acaba compensando essa desvantagem. Então, normalmente, os pacientes que têm ovário policístico têm muitos embriões, né? Perfeito. Rô, a doutora Juliana colocou aqui, vocês só pedem um único ultrassom, então, quando estão fazendo indução. Boa, Juliana. Aquilo que eu falei, eu faço sempre por volta do 10º dia, no mínimo, a não ser que eu use FSH recombinante. Aí você Se faz eu a cada 2 dias, né, Rô, que você falou? faço FSH recombinante, eu faço no 8º dia, eu antecipo esse ultrassom, porque a chance da paciente fazer vários é muito grande. Então, eu antecipo, porque se ela for fazer hiperestímulo, eu entro com antagonista e eu transformo para fertilização. Agora, no geral, se você faz no volta do 10º, já dá para você saber quantos acima de 14 tem. E aí, se não tem acima de 3, você pode deixar ela namorar, tá bom? Perfeito. Pode mandar fazer no laboratório, se você não tem ultrassom no consultório, Juliana. Você pede para a paciente fazer o ultrassom e lhe mandar. Não tem problema. Rô, a gente falou um pouquinho da síndrome da hiperestimulação ovariana. Acho que talvez as meninas podem ter ficado um pouquinho confuso ou até com medo. O que seria a síndrome? Só para não ficar dúvida, nem. Você sabe que quem é tentante, né, tem já vários bichinhos na cabeça, Olhou no né? Google, já viu que paciente com SOP tem hiperestímulo, Exato. né? Aí já fica louca, né? Então já ajuda aí para elas não saírem daqui com mais medo do que chegaram. Olha, hoje eu tive uma captura de óvulos de uma paciente que ela tem uma lesão intestinal de 8 centímetros. Então, assim, de endometriose. 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 Então, eu vou ter que operá-la. Né? Ela tem 8 centímetros essa lesão e é uma paciente que ela tem uma lesão grave que provavelmente isso impede a implantação. Ela vem de outras falhas, ela não era minha paciente antes, ela chegou agora. Ela vai para a cirurgia de endometriose, que a gente sabe, a Marcela é especialista, então a gente sabe que você tem uma diminuição na reserva do ovário. Então tem que congelar os óvulos dela antes. Os óvulos não, os embriões. Ela teve 31 óvulos. Se você me perguntar, Rô, você tá com medo dela fazer hiperestímulo? Nenhum. Por que não? O que é síndrome de Gente, a hiperestímulo? rua é casca grossa, né? Vocês já estão É. percebendo. Por quê? O que é síndrome de hiperestímulo? É porque você tem que ter cuidado. Na verdade, eu acho assim, as meninas falam que eu sou a cavaleira do apocalipse. Eu sempre vejo que pode dar de errado. E sou mesmo, sou virginiana, gente. Virginiana só tira nota 10. Se tira nota 9, fica de castigo, né? Então, você tem que pensar o que pode dar de errado e você corrigir antes. Se você corrigir antes, se você tomar cuidado antes, qual é a chance daquilo realmente dar errado? É muito pequena. Exato. Então, eu sou partidária de você pensar em tudo que pode dar errado antes para você corrigir antes. Então, é o seguinte, o que é hiperestímulo ovariano? Cada folículo que tem um óvulo maduro, ele produz entre 200 e 300 picogramas do hormônio estradiol, que é o hormônio feminino. Então, a paciente que tem ovário policístico, ela vai fazer um montão de folículos, sei lá, 20. E aí, ela vai ter um nível de estrogênio, de estradiol, muito alto. Qual é o problema desse nível alto de estrogênio? Você pode ter síndrome de hiperestímulo ovariano com esse nível alto de estrogênio. O que é isso? O estrogênio, ele age na parede dos vasos, fazendo com que a parede dos vasos se abra e saia líquido de dentro dos vasos para fora dos vasos, para a barriga, para o pulmão. Então, você pode ter ascite, que é uma quantidade grande de líquido na barriga.
você pode ter hidrotórax, você pode ter uma quantidade grande de líquido no tórax. E isso tudo é grave. Por que é grave? Porque não tem remédio para dar. Depois que o vaso abriu, você bota a paciente na UTI e você vai acompanhar essa paciente dando medida de suporte. Não tem medicamento que você faça para impedir que esse estradiol haja desse jeito. Então, se você acha que a paciente com ovário policístico ela realmente tem uma maior chance de ter síndrome de peristímulo, verdade. Ela tem muitos folículos, ela vai responder com um monte de folículos. Só que, quando você tem várias ferramentas para evitar que esse estrogênio suba demais. Então, quais são essas formas? E diminuindo a medicação gradativamente. Então, você vai diminuindo a medicação durante o tratamento. Se a paciente, você está percebendo que ela vai fazer hiperestímulo, você pode, inclusive, passar alguns dias sem dar a medicação, que é o coasting. Quando você vai fazer o trigger da ovulação, você faz com análogo agonista de GnRH e não com HCG. Quando você faz um análogo, você impede a luteinização desses folículos, diminuindo o risco de hiperestímulo. Você congela todos os embriões e não transfere os embriões e você usa carbegolina, que é uma medicação que você usa depois da punção. Ou seja, você tem várias ferramentas para diminuir o risco dessa paciente fazer um hiperestímulo grave, que precisa internar, que vá para a UTI. Ela pode ter um hiperestímulo leve, de extensão abdominal, incômodo, o intestino está preso? Pode. E que não vai trazer nenhum outro problema, só o desconforto, né? É que você coloca na balança. Eu quero ter muito folículo, muito óvulo, muito embrião lá guardado, ou você não quer ter um pouquinho de desconforto? Você vai falar, ai, doutor, eu quero ter desconforto, mas eu quero Não, a paciente quer qualquer coisa e o filho, mais um filho no braço, né? Não é isso aí. Exato. Rô, e aí você. Deixa eu ver. Alguém perguntou mais alguma coisa? Você leu aí? Não. Tem um monte de perguntas, mas eu não consigo acompanhar. Primeiro que eu sou cega, eu não enxergo direito. E aí tô vendo várias perguntas. Ai, que pena, não consigo ver. Tá, tem aqui. Como vocês fazem o controle do ultrassom, a gente já explicou, né? Acho que a Juliana já tirou essa dúvida. A Elisângela perguntou, ela disse que tem ovários policísticos e ela quer saber se pode evoluir para cistos maiores. Acho que para virar um cisto ovariano, por exemplo, que venha trazer alguma urgência ginecológica, por exemplo, uma torção ovariana, algo assim. Não, né? Eu também concordo. Qual é o cisto que ele fica grande que a gente tem que operar eventualmente? O cisto funcional, o cisto que ovulou. Ou um cisto retido, se você tem o LUF, né? Síndrome do folículo, que você não ovula, você faz um folículo grande e não ovula. Mas a paciente com ovário policístico, não. Normalmente os folículos não crescem mesmo. Né? Então você tem um monte de folículos que, no geral, não crescem. Exato. E é engraçado isso, né? Porque a paciente ela vem no consultório falando isso. Ah, eu tenho cisto, doutor, eu trato cisto. Gente, a melhor coisa do mundo é ter ovário policístico. É só você emagrecer, fazer atividade física, que vai dar certo. Que já resolve metade da vida, né, Rô? Resolve metade da vida. Pois é, e tem algumas até que chegam com cistos funcionais, que as pacientes têm que entender que todo mês elas vão ovular e vão formar cistos, né? Que é normal. Então, às vezes chega, doutor, me dê... E outra coisa, acho que esse mesmo mito de que pílula cura SOP é o mesmo mito que eu vou tomar pílula para secar o meu cisto do ovário. Isso não existe também, né? Não existe. É algo que, por si só, o ovário pode romper, né? E aí, ok. Mas não é tratamento, não vai aspirar, não vai diminuir. Pode evitar que formem novos cistos. Essa é a única ação que a pílula pode fazer a nível do ovário. É isso aí. A doutora Francisca, olha aí que chique, perguntou como a gente faz o suporte, se você faz o suporte à fase lútea, Rô. Então, a paciente com ovário policístico, você tem que ficar de olho, porque assim, quando ela faz coito programado, eu doso a progesterona. Progesterona é um bicho difícil de ser dosado. Por quê? Porque a curva da progesterona, ela é uma curva de Gauss, né? Então, você pode dosar ela baixinha, ela subindo, e ela ainda tá baixa, mas ela ser alta. Então, no geral, eu doso depois que a paciente ovulou, e aí eu vejo quanto tá a progesterona. Se a progesterona tá muito baixa, eu faço suporte de fase lútea. Quando tá muito baixa, abaixo de 9. O ideal na fase lútea é que esteja acima de 9. Se ela estiver muito baixa, eu suplemento. Se não, eu vi que a paciente fez um corpo lúteo bonito, melhor produção de progesterona é corpo lúteo funcionante, entendeu?
Então, a paciente fez um corpo lúteo bonito, a progesterona está acima de 9 e eu não faço suporte nenhum. A não ser, por exemplo, que a paciente ela usou citrato de clomifeno e aí esse endométrio está fino. É um endométrio que não espessou. Aí, depois que ela ovula, eu entro com estrogênio. É super importante isso, porque alguns colegas entram com estrogênio antes da ovulação. Isso pode causar desovulia e a paciente não ovular. Então, Exato. você suplementa estrogênio antes da ovulação, só depois da ovulação, né? Exato. Rô, não tem jeito, né? Sempre a gente vai ter que falar sobre endometriose um pouquinho. Ela corre atrás da gente. A Grazi falou que foi diagnosticada com endometriose, adenomiose e mioma. Ela está tomando Dianogest, tem 36 anos e se preocupa com a quantidade e qualidade dos óvulos, porque ainda não tem filhos. O que Você é que você ainda poderia... não tem congelados? Ela não Ela deve não... ter. Queria um É, congelado. eu acho que não. Ela... A primeira coisa que você tem que fazer, parar 60 dias o Dianogest e congelar óvulo. Por quê? Porque a endometriose per si, ela come a reserva do ovário. Então, ela é uma doença progressiva, então existe evidência A de que a presença de endometriose vai diminuindo a reserva do ovário. Então, mesmo que você tenha ovário policístico, é até melhor. Tem ovário policístico, vai lá e congela óvulo. É um investimento em você. Porque se você tem óvulo congelado, você pode fazer o tratamento clínico para endometriose, se você não tem daquela tríade, né, que leve você para operar. Então, dor incapacitante, alteração funcional de órgãos nobres e infertilidade grave. Então, se você não tem indicação de operar agora, você pode usar o Dienogest e ir empurrando com a barriga. Mas o ideal da paciente que tem endometriose com 36 anos, não é casada, não tem marido, não tem previsão de engravidar agora, o ideal é congelar óvulo. Se você tiver que operar lá na frente pela endometriose, você vai operar muito mais tranquila, porque a sua reserva já estará garantida. Perfeito. Rô, eu acho que a gente tá ficando sem Ah, tempo. eu acho um Tá? bloqueio, tá, gente? Tô vendo. Daqui a pouco. Rô, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite, por ter passado esse tempinho aqui com a gente. Muito obrigada, você é maravilhosa. E foi bom que pelo menos eu matei um pouco da saudade. A gente vai ter que marcar outra, né? Vamos fazer o ovário policístico parte 2. Pronto, sucesso. Ou então endometriose parte 1, né? Parte 1. Ou então eu falo ovariana. Olha, eu acho que é importante falar de falência ovariana também, amiga. Aquilo que eu falo. Então vamos. Olha, Combinado. Eu vou. cancelamento, vamos falar de falência ovariana. Pronto, combinado. Eu vou ver a data e aviso a você. Combinado. Combinado? Saudade, Mar. Ô, Mar, o meu Oi. sonho é ficar lá na sua varanda, amiga. Me convida para ir pra sua Eu casa. já. Não, minha filha, tá convidada já. Pode vir, que já tem até quarto para você. Um beijo, Viu? Marcelo. Um beijo. Obrigada, viu? Cuidado aí. Deus Beijo. abençoe. Um cheiro. Tchau. Tchau.